Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Por iniciativa da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, realiza-se, desta vez em moldes diferentes, mas com o simbolismo e o significado de sempre, a comemoração do dia 25 de abril de 1974. Iniciamos agora a sessão solene de celebração desta data, na qual foram convidados a participar todos os membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, tendo também sido convidada a assistir toda a população como é habitual. Faz todo o sentido evocar hoje de novo esta data, talvez mesmo com redobrado interesse e até emoção devido ao tempo que vivemos. A data da nossa Revolução Pacífica que mudou a vida dos portugueses. O 25 de abril de 1974 permitiu abrir caminhos para uma vida muito diferente e para uma forma de estar sem viver no medo e no castigo, nem silêncio opressivo do regime. Passadas estas décadas, o valor das decisões individuais, o direito ao voto, a criação de arte como expressão livre nas suas variadas vertentes,
vão parecendo eternas e absolutas, mas a liberdade não pode nunca ser tomada como garantida. O mundo apresenta constantemente novos desafios, também ideológicos, que não podem ser ignorados. A liberdade é um bem que devemos celebrar e cultivar sempre, a cada dia, semeando e cuidando, valorizando todo o retorno a que temos acesso. Agradeçamos, pois, a todos quantos a tornaram possível há 46 anos e a todos quantos a mantiveram viva durante todo este tempo, com o nosso cravo junto ao peito, e saibamos fortalecê-la, juntos, no respeito, no compromisso e na valorização da democracia. Em cada celebração são proferidas palavras que nos tocam e orgulham na exata medida em que são proferidas por aqueles que em democracia representam o povo e neste dever de representação enaltecem a importância da Revolução dos Cravos. Apesar de já não vivermos em ditadura, devemos reafirmar a importância de dar valor ao direito de expressão, da expressão verdadeira e frontal, do direito ao voto e ainda do direito de cada um ser respeitado como ser individual e único, numa altura em que um pouco por todo o mundo ainda persistem ou reaparecem figuras muito pouco democráticas. Neste sentido, e na maior liberdade, as palavras dos que foram eleitos para assumir o poder local com toda a responsabilidade e sentido de dever constituem reflexões necessariamente diferentes e por vezes mesmo divergentes, mas que nos permitem relembrar a importância do trabalho autárquico por todos os eleitos locais. É também isto a democracia. É também isto que colhemos do 25 de Abril e que será sempre motivo para muitos cravos de esperança. Vai agora usar da palavra o Presidente da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, Alcides Sarmento. Saúdo todos os membros da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, as senhoras e os senhores vereadores, os moimentenses, nomeadamente os muitos que espalhados pela Europa e pelo mundo, mas irmanados com os seus familiares e conterrâneos, a todos os que se associam a esta comemoração solene do Dia da Liberdade em Portugal. As primeiras palavras são de homenagem a todos os que no mundo inteiro foram vítimas e sofreram ou sofrem com a pandemia do Covid-19 que nos assola desta forma tão inusitada. Em segundo lugar, agradecer de forma sentida a todos os que têm estado na linha da frente da luta contra este inimigo invisível, em especial e muito em especial no nosso Conselho, a começar pelo município e pelos profissionais de saúde, os presidentes e as juntas de freguesia, os bombeiros e as forças de segurança, as IPSS e outras associações, aliás, todas as associações, as farmácias e as lojas de bens essenciais, as empresas, as escolas e tantos outros que têm permitido
que resistamos nesta luta contra a pandemia de forma a sairmos vencedores. E vamos vencer. Porque, como um dia disse Mário Soares, lutador indómito da liberdade e da democracia, só é vencido quem desiste de lutar. E nós não desistiremos. A pandemia veio relembrar-nos que todos somos importantes, que todos contamos numa sociedade livre e solidária. Por isso faz todo o sentido comemorar o 25 de Abril e a liberdade nestes tempos tão difíceis. Porque ninguém tenha dúvida que resistimos como resistimos, porque, primeiro de tudo, vivemos em liberdade, vivemos em democracia e porque fomos capazes de, depois do 25 de Abril de 1974, construir um Estado Social que criou um Sistema Nacional de Saúde que, pese em todas as dificuldades, nomeadamente de financiamento, nos coloca entre os melhores da Europa, como agora mesmo podemos verificar e constatar na resposta que o nosso Sistema Nacional de Saúde deu a esta crise da pandemia da Covid-19. Mas também um sistema de ensino que em 40 anos não só venceu um atraso de mais de um século, como chegou a todas as crianças e jovens e se modernizou ao ponto de, perante necessidades emergentes, como a que aconteceu, de encerrar as atividades letivas, de encerrar as escolas para os alunos, foi capaz, um sistema de ensino que foi capaz de se reinventar e dar uma resposta que era ainda há muito pouco tempo impensável e, aliás, impensável mesmo nos dias de hoje para muitos daqueles que nele não acreditam. O mesmo se pode dizer das forças de segurança, da proteção civil, dos cidadãos e da sociedade. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade e a democracia, que são condição sine qua non para uma sociedade mais justa, mais solidária, numa palavra, uma sociedade mais inclusiva. É graças ao 25 de Abril, à liberdade e à democracia, que somos hoje uma sociedade e um país moderno e, por isso, mais preparado para enfrentar crises como a crise que estamos a viver. É graças ao 25 de Abril que somos um país mais próspero e mais inclusivo, um país com voz na Europa e no mundo, porque em pouco mais de 4 décadas não só recuperamos do imenso atraso em que nos encontrávamos em 1974, como fomos capazes de formar jovens que estão hoje entre os melhores do mundo, seja na ciência, na arte, nas áreas tecnológicas e que nas mais diversas instâncias e instituições internacionais participam nas decisões que influenciam hoje o mundo. Uma última palavra para as autarquias, município e juntas de freguesia, também elas filhas do 25 de Abril, e para o governo do nosso país. Às primeiras, um agradecimento muito sentido pelo trabalho feito no Conselho e em cada uma das freguesias, ao Governo e, em especial, ao Primeiro-Ministro, pela forma serena e inteligente como tem gerido a resposta nacional e europeia à pandemia. Mesmo, e se calhar, pelos tempos em que vivemos, é preciso dizer: viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Portugal e o mundo. Obrigado. Vai agora usar da palavra o deputado municipal José Manuel Ferreira, nessa qualidade e em representação do PPD-PSD. Caras e caros concidadãos, estamos hoje a comemorar o 46º aniversário do 25 de Abril. Sem festividades, nem ajuntamentos, mas com a moderação e a responsabilidade que o momento exige. Vivemos em tempo de confinamento, por causa da pandemia, e é desta maneira que quisemos assinalar o 25 de Abril.
Como é consabido por todos, embora em estado de emergência e pelos condicionalismos do momento que atravessamos, esta data tem de ser evidenciada por aqueles que fizeram a Revolução de 25 de Abril de 1974 e nos permitiram viver nestes 46 anos num país livre e democrático. Naquele dia, Portugal despertou para a liberdade e começou a dar os primeiros passos para a democracia. A conquista da liberdade e da democracia foi feita para todos os portugueses e todos devemos estar orgulhosos desse momento marcante da nossa vida como povo. Há necessidade de transmitir aos mais novos os valores e os ideais de Abril, da Constituição da República Portuguesa e do poder local. Nestes últimos 46 anos, e apesar das dificuldades, das frustrações, da falta de estratégia e de coragem dos sucessivos governos para combater as desigualdades e assimetrias entre o interior e o litoral do país, o balanço geral é positivo. No entanto, não basta dizer que hoje estamos melhor do que há uns anos atrás. É preciso que se diga e se interiorize que poderíamos estar muito melhor se não fossem as offshore, as fraudes, a corrupção, os atos de gestão danosos e fraudulentos, os bancos falidos e muito mais. E isto porque nem todos os governantes estiveram à altura das suas responsabilidades e funções para as quais foram eleitos ou nomeados. É necessário administrar a coisa pública como pertence a todos, e não só de alguns grupos político-partidários, onde temos que pôr fim à promiscuidade com o poder, quer de âmbito económico, social, partidário e outros. Caras e caros concidadãos, Portugal vive hoje um período particularmente difícil da sua história. Vítima do aparecimento de um vírus que nos tolhe os movimentos, nos incute receio, medo, nos condiciona os nossos direitos e nos limita a nossa liberdade. A atual situação provocada pela pandemia veio demonstrar a validade do conceito de segurança humana e não deixa ninguém indiferente, pois existe um medo generalizado e tememos pela resposta na área da saúde e do bem-estar dos portugueses. A Covid-19 trouxe-nos desafios até há pouco imagináveis. É uma doença e, por isso mesmo, os primeiros efeitos sentiram-se na área dos serviços de saúde. Contudo, devido às características da transmissão da doença e os impactos da mesma, os efeitos são transversais em muitos outros setores. Nada ficará igual. Depois da pandemia, provocada pelo coronavírus, que deixou à vista muitas das insuficiências nos diversos países, fica a possibilidade para que possa haver uma verdadeira avaliação de cada país, por forma a poder existir um planeamento das intervenções que levem ao fortalecimento da capacidade de resposta perante uma ameaça à saúde pública. Deve ainda alertar-nos para a necessidade de uma ampla solidariedade entre todos os povos, de modo a congregar esforços para ultrapassar problemas globais que necessitam de respostas globais. A análise entre conhecimento e decisões políticas deverá ser aprofundada. Ela é essencial à nossa segurança coletiva. Não podemos deixar como herança às próximas gerações um mundo cujos governos estejam assentes na sistemática falta à verdade por conveniência político-partidária ou outras. Esta pandemia, provocada pelo coronavírus, não distingue pobres e ricos. Não tem em conta os rendimentos familiares, nem estatutos políticos sociais. Contudo, os idosos,
os deficientes, os desprotegidos, são sempre um fator de risco que não pode nem deve ser ignorado. Era para nós mais ou menos natural que o país não produzisse ventiladores, luvas, máscaras e outros bens essenciais que dessem a resposta a esta crise sanitária. Contudo, acredito na capacidade dos portugueses. Eles são inventores, geniais, criativos e solidários. Capazes de tudo isto, porquanto nada disto deve ser comprado aos chineses ou tailandeses ou outros. Estes e outros equipamentos podem e devem ser produzidos e fabricados em Portugal. A Covid-19, conforme atrás referi, é uma doença grave, de rápida evolução e elevada mortalidade na população mais frágil e idosa. Quero deixar uma palavra de apreço a todos aqueles que trabalham nos lares do nosso país, em particular aos do nosso Conselho e em outras instituições particulares de solidariedade social, de apoio à deficiência e outras. Aos profissionais destas instituições que estão a dar prova de grande competência, profissionalismo, espírito de missão e sacrifício, agradecer todo o apoio que continuam a prestar aos mais frágeis e mais vulneráveis. Um enorme aplauso a todos os profissionais de saúde, aos enfermeiros, médicos, auxiliares de saúde, técnicos de diagnóstico, radiologistas, investigadores, académicos, aos trabalhadores das áreas essenciais da economia, da ação social, forças policiais e bombeiros, que estão diariamente a trabalhar para travar o surto da Covid-19. Mas eles também contam connosco para que tenhamos comportamentos responsáveis a fim de ultrapassarmos o mais depressa possível esta situação. Ao Governo e às autoridades de saúde, uma palavra de alerta. Em caso de necessidade, não abandonem as pessoas se vierem a estar infectadas. Ajudem-nas. Ao poder local, cooperação, colaboração e solidariedade na sua missão da prestação de serviços essenciais à população. Ninguém estava preparado para esta realidade, mas que estes tempos de pandemia mostrem também a cura para outra doença, aquela que reconheça que todos estamos unidos para a construção de um país mais sustentável, mais solidário, mais inclusivo, mais justo e mais feliz. E por isso, menos assimétrico, menos desigual e menos discriminatório. Caras e caros concidadãos, não obstante vivermos um tempo de dúvidas e incertezas resultantes de fatores imprevistos e inesperados, tal como sucedia há 46 anos, temos de voltar a encontrar a inspiração para enfrentar as dificuldades do nosso tempo. Deixemos as lutas partidárias para mais tarde e vamos todos lutar por Portugal e pelos portugueses. Os nossos governantes não podem falhar nesta luta contra a pandemia. Na política não vale tudo, não pode valer tudo. Sei que não é fácil compatibilizar saúde com economia, mas numa altura em que os negócios estão em baixo, as empresas começam a fechar, o desemprego aumenta diariamente, as famílias começam a perder o poder de compra, não há alternativa senão retomar a economia, com medidas de apoio, compromissos e parcerias, sem deixar descontrolar a pandemia. Mas estamos aqui hoje para celebrar Abril. Celebrar Abril é estar ao lado das populações, é apoiar as classes mais desfavorecidas, ajudar a combater a pobreza, o desemprego e a exclusão social. Celebrar Abril é fazer o que ainda não foi feito e é necessário fazê-lo. Celebrar Abril é saber respeitar os grandes desafios do país com responsabilidade. 46 anos envolvidos
Continuamos a acreditar no 25 de Abril. Mas Portugal só será Abril com trabalho, entrega, disciplina, rigor e educação. Será Abril se quem nos governa ou se propõe governar o faça sempre com verdade, transparência, independência e justiça. Será Abril se voltarmos a ser uma nação independente, respeitada e orgulhosa de uma história secular. Temos consciência que as pessoas estão cansadas da política e desencantados com os políticos em geral. Mas temos que inverter esta situação, chamando-as, ouvindo-as e transmitir-lhes uma mensagem credível e de confiança num futuro melhor. É por isso imprescindível ter coragem para escutar, coragem para discutir e coragem para resolver. Temos de acreditar no futuro com esperança, na participação de todos e, essencialmente, dos jovens, numa sociedade mais justa, mais coesa e mais solidária. Não podemos deixar esmorecer os valores do dia de hoje. Temos de continuar a trabalhar com paixão, coragem e determinação para honrar os valores de Abril e ajudar o Moimenta da Beira a ser um concelho mais solidário, respeitado, admirado, moderno e com capacidade para atrair pessoas e empresas que se possam fixar e ajudar no seu desenvolvimento. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Proteja-se pela sua saúde. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o vereador Cristiano Coelho, nessa qualidade e em representação da coligação CDS-PP-PPM Unidos pelo Futuro. Bom dia, caros amigos. Hoje é dia 25 de Abril e em Moimenta da Beira estamos a promover uma comemoração diferente. Ainda bem que assim é. Nós, em Moimenta da Beira, pretendemos manter-nos a salvo e respeitar todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Por isso mesmo, parabéns a quem teve a ideia. Dia 25 de Abril é dia de liberdade. E é mesmo essa liberdade que hoje é posta à prova. Na verdade, a realidade que estamos a viver é demonstrativa da importância da palavra, mas é também a prova de que a liberdade não se esgota num momento ou num combate. A liberdade conquista-se diariamente e adequa-se às novas realidades. Se em tempos contámos com os militares para delinearem uma estratégia que nos pudesse libertar de uma série de obrigações limitadoras da nossa vontade de nos exprimirmos ou da obrigação na participação de uma guerra com a qual a maioria não concordava, hoje temos uma série de agentes de saúde, de bombeiros, forças de segurança, camionistas, jornalistas, funcionários do retalho, das farmácias e tantos outros profissionais que diariamente estão na linha da frente para nos libertarem desta prisão que é o combate à doença do Covid-19. Considero assim que hoje, mais do que nunca, a minha geração, que não viveu em 1974, sabe bem o que é ter que limitar a sua vontade ou ter que viver restrições de liberdades que supostamente estavam adquiridas. Por isso, o 25 de Abril de 2020 deve, acima de tudo, ser um reconhecimento a uma geração que, com o tempo, em Portugal, passou a ser a geração da resiliência. Uma geração que, durante anos, não pôde exprimir aquilo que pensava da maneira que queria e como queria. Uma geração que teve que enfrentar guerras para as quais não desejava contribuir. Uma geração que hoje, perante esta dificuldade, é uma geração de risco quanto à exposição ao vírus. Eles foram responsáveis por me oferecer a liberdade de expressão, por me oferecer uma nova dimensão de estabilidade social e económica através do projeto europeu, por me oferecer a possibilidade de hoje estar em casa a aguardar que o pior passe. Mas, como já antes tinha referido, a liberdade não é um processo estanque. Por isso,
com os novos desafios que a realidade e a liberdade nos lançam, a minha geração tem hoje uma responsabilidade e uma obrigação: a de vencer esta obstrução à liberdade e construir, na dificuldade, um novo futuro para as gerações seguintes. Temos, portanto, que ser capazes de, com gratidão e reconhecimento por quem contribuiu para nos dar a liberdade democrática em Portugal, conseguir recuperar a economia do país. Transformar as dificuldades vividas no interior e, em particular, em Moimenta da Beira, numa oportunidade de, finalmente, resolver o problema das assimetrias regionais. Temos que repensar e encontrar novos caminhos para um projeto europeu inclusivo e representativo do modelo do self-made man. Temos que alterar e recuperar a sustentabilidade e confiança do sistema de segurança social. Temos de ser capazes de protagonizar o maior avanço da revolução digital de forma a fazer da tecnologia um aliado da humanidade, da economia e do trabalho. Temos que encontrar novos equilíbrios ambientais de forma a pacificar a ação humana com a natureza. Temos que ser capazes de fazer da inovação uma aposta das ciências económicas e sociais de Portugal. Temos que transformar o projeto educativo do país num processo mais experimental e sensorial do que teórico. Se conseguirmos alcançar estes desígnios enquanto geração, conseguiremos ter uma dimensão idêntica à geração que nos ofereceu a liberdade democrática. Por tudo isto, e considerando o momento que vivemos, é hoje dia de dizer obrigado. Muito obrigado à geração dos nossos pais que nos ofereceu aquilo que até hoje sabíamos que era a liberdade. E que hoje, perante o vírus, é uma geração de risco. Agora é a nossa vez. Vamos ter esperança que Portugal, agora com a nossa geração, vai voltar a vencer. Viva a liberdade! Vai agora usar da palavra o vereador João Xavier nessa qualidade e em representação do PPD-PST. Neste 25 de Abril, queria endereçar os meus respeitosos cumprimentos a todos os moimentenses. Nas pessoas do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, dos Srs. Vereadores, dos Srs. Presidentes de Junta e das Uniões de Freguesia, das autoridades civis, religiosas e militares do Conselho, dos Srs. Deputados da Assembleia Municipal, dos demais autarcas do Conselho e dos dirigentes das diversas instituições locais. Este 25 de Abril de 2020 ficará também ele marcado pelos desafios que todo o mundo tem de enfrentar no combate à pandemia do Covid-19, que facilmente se propagou e ceifa vidas diariamente, independentemente da sua idade, do seu estatuto, profissão, cor, ideologia ou crença. Começo por apresentar um voto de pesar por todas as vítimas desta guerra e desejo votos de rápidas melhoras a todos os doentes do Covid-19. Igualmente deixo uma palavra de ânimo e esperança, pois perante as contingências, limitações e riscos que todos vivemos neste tempo novo, de todo imprevisível, todos nós temos de nos adaptar para podermos continuar a comunicar uns com os outros e agir em conformidade com as imposições que nos são pedidas, para regressarmos à normalidade das nossas vidas. Perante estes tempos excepcionais, todos temos de respeitar, cumprir e adotar comportamentos excepcionais. Passados 46 anos da Revolução dos Cravos, a vivermos em liberdade e em democracia, ainda é hoje necessário e imperioso questionarmos sobre alguns dos valores de Abril, como o da igualdade e unidade. Valores estes que facilmente concluímos estar longe de ser um dado adquirido. Verificamos que Portugal ainda não é tido por todos como igual. A imagem de que o norte ou o interior é diferente do litoral e do sul está bem presente nos nossos dias. Ainda que ser diferente nem sempre seja mau, ser tratado de forma discriminatória com base nessa diferença não pode ser aceito nos nossos dias. Isso mesmo foi retratado recentemente
numa reportagem televisiva, que afirma que a população do Norte é menos educada, mais pobre e que isso é razão para ser mais afetada pelo Covid-19. Na verdade, essa reportagem veio a público retratar o que muitos pensam da nossa região. É este o Portugal da Revolução dos Escravos? São estes os valores do 25 de Abril, onde somos vistos por alguns como menos educados? Permitam-me, nesta parte, ignorar esse pensamento. Quanto ao sermos mais pobres, tenho de concordar. Menos acesso à cultura, teatro, cinema, revista, menos acesso à saúde, hospitais, menos acesso à educação, universidades, menos infraestruturas e C26, menos rendimentos per capita para as famílias, quer no setor privado ou público, e temos como exemplo um funcionário público na mesma categoria ter um salário maior nos grandes centros em comparação com o mesmo funcionário na mesma categoria numa vila do interior. Um qualquer trabalhador do setor privado ter um salário muito aquém do seu colega de profissão no litoral ou nos grandes centros. Mas isto não é uma condição intrínseca às nossas gentes. Nem podemos admitir que assim o digam, pois a população do Norte e do interior são simples agentes passivos, condicionados todos os dias por fatores externos como políticas centrais assimétricas. Perante estas desigualdades, temos nós, mais do que nunca, estar unidos nas exigências a fazer junto do Poder Central, do Governo e da Assembleia da República, para que estes assumam responsabilidades junto do nosso território e que, de uma vez por todas, nos possibilitem de competir com o resto do país. E C26 é o objetivo, permitindo valorizar mais a excelência dos nossos produtos endógenos, cativar a fixação de novas empresas, criação de emprego e, consequentemente, fixar famílias e jovens. Cabe-nos a nós reagir, não nos resignarmos e exigir uma revolução junto do Poder Central para combatermos as conhecidas assimetrias. Aproveito ainda para deixar uma palavra aos governantes da nação e ao nosso chefe de Estado, afirmando que a liberdade de uns termina quando começa a dos outros, pelo que as políticas que se impõem no combate ao Covid-19 têm de ser justas e adequadas, enaltecendo assim os valores de Abril, que os recursos do nosso Portugal sejam usados em prol do povo, da saúde neste caso, e não de qualquer interesse particular ou político. Mas agora o tempo é de combater a pandemia do Covid-19, pelo que apelo a todos ao respeito e cumprimento das orientações das autoridades, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, porque se todos cumprirmos e se todos respeitarmos, vamos ganhar mais rapidamente esta guerra e retomar a nossa vida normal. Enquanto vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Moimenta da Beira e enquanto cidadãos, prestaremos todo o apoio às medidas necessárias, adequadas e possíveis, quer no combate à pandemia, quer no apoio às famílias e economia local. Iremos propor a redução dos impostos municipais, participação variável no IRS e no IMI, e apoio a todos os estudantes do Conselho, permitindo que tenham equipamentos, computador e rede à internet gratuita. Assim, sem querer individualizar ou esquecer quem quer que seja, deixo uma última palavra de homenagem e agradecimento a todos que estão a combater na linha da frente. Homenagem e agradecimento a todos que contribuem diariamente para ajudar os que mais necessitam. Homenagem e agradecimento a todos que trabalham diariamente de forma a assegurar as necessidades diárias da população. Homenagem e agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, têm sido beneméritos junto das nossas instituições, oferecendo bens, serviços e equipamentos. Homenagem e agradecimento aos voluntários. Homenagem e agradecimento a todos que, com o seu confinamento, têm permitido minimizar a propagação desta maleita. Termino com o desejo de podermos, muito em breve, darmos um aperto de mão, um abraço ou um beijo. Porque uma vida, desejo a todos muita saúde. Viva o 25 de Abril, viva Moimenta da Beira, viva Portugal. Vai agora usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Quero, em primeiro lugar, agradecer
a todos quantos participam nesta sessão solene, independentemente da forma como cada um o faz. É muito importante a participação de todos. Mesmo aqueles que entendem que em condições normais estas comemorações vão perdendo sentido, que se justificam cada vez menos pela normalidade em que decorrem e em que se foram transformando, mesmo esses, têm agora boas razões para comemorarem esta efeméride, porque agora, mais do que nunca, é importante a democracia, é importante a liberdade, são importantes os valores que estão associados ao 25 de Abril, como a solidariedade, como o respeito por cada um, o respeito próprio que cada um nos merece. E é, portanto, este o momento de não abandonar estas comemorações, mas de reforçar o seu sentido. É aqui e agora que a liberdade faz mais sentido. É aqui e agora que o respeito pelo outro faz mais sentido. É aqui e agora que temos mais obrigação de defendermos a democracia. Nunca foram maiores as dificuldades para os mais frágeis do que as que resultam de um momento especialmente difícil que estamos a viver. E é também por isso, é também por essas dificuldades maiores que precisamos de manter vivos e defendidos os valores da democracia, da liberdade e do respeito por todos. Agradeço por isso penhoradamente a todos quantos participam, a todos os eleitos, mas também, se me permitem, e muito especialmente ao povo, ao nosso povo. Ao povo que nos acompanhou em todas as circunstâncias, quando havia maior facilidade, mas também na grande dificuldade. Este povo que sabe que tem que regar todos os dias esta planta da democracia para a manter viva. Este povo que sabe que para os momentos de maior fragilidade só pode haver uma resposta: a verdade, a democracia e a liberdade. Nós estamos a passar um momento de extrema dificuldade. Talvez não tenhamos ainda bem a noção dos efeitos devastadores que esta pandemia vai ter nas nossas vidas. Talvez não estejamos ainda habilitados a saber quais são os efeitos na saúde pública e, muito menos ainda, os efeitos no nosso futuro, especialmente os efeitos de devastação social e económica que esta pandemia está a provocar, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas há uma coisa que já sabemos: nós vamos sair desta dificuldade mais fortes se formos capazes de nos juntar para construir respostas. É por isso que eu quero deixar claro que este não é o tempo da divergência. Este não é o tempo da mentira. Este é o tempo de construir em conjunto. Este é o tempo da verdade. É o tempo de nos dirigirmos uns aos outros de forma solidária, procurando estabelecer pontes entre todos. E já agora, tanto em termos locais, como em termos regionais, como em termos nacionais, como em termos europeus, este é o tempo de coordenar esforços. Porque quanto mais formos capazes de coordenar estes esforços, quanto mais formos capazes de rapidamente construir respostas conjuntas, mais rapidamente sairemos desta grande dificuldade.
Creio mesmo que estamos todos à prova, todos, localmente, nacionalmente e em termos europeus. Os cidadãos exigem-nos agora respostas diferentes, porque temos um problema diferente. E nós somos capazes de dar a resposta que precisamos de ter. Estou seriamente convencido que o momento que vivemos vai passar com a capacidade que nós temos para nos organizarmos em conjunto. E é isso que estamos seguramente a fazer. Quero, aliás, a esse propósito, deixar uma palavra de muito apreço a todos os profissionais e a todos os voluntários que em Moimenta da Beira se têm dedicado à saúde de todos, à segurança de todos e, no limite, à vida de todos. E quero, nestes profissionais e nestes voluntários, deixar uma palavra de grande apreço a todos aqueles que no país e no mundo fazem das suas vidas ainda mais uma dádiva permanente a favor dos outros. O futuro dirá que houve um conjunto de pessoas que foram capazes, em momentos de extrema dificuldade, de olharem para a frente e para o outro, deixando de olhar para trás e para si próprios. Têm o meu respeito profundo. Como têm o meu respeito profundo as vítimas desta pandemia, as suas famílias. Aqueles que não conseguiram e os que não conseguirão resistir a uma dificuldade pela qual ninguém estava à espera e para a qual ninguém estava preparado. Felizmente, a sociedade que construímos foi capaz de rapidamente organizar uma resposta que em conjunto tornaremos eficaz. Não será para todos, certamente, e é nesses que está agora o meu pensamento, e é nesses que está agora o meu sentimento. Mas esta organização que construímos vai ser capaz de dar uma resposta o melhor possível a um problema para o qual ninguém estava preparado. São dificuldades novas, são desafios imensos. Mas da minha parte, da nossa parte, quero que contem com toda a disponibilidade, com todo o esforço, para reorientar as prioridades, porque há pouco tempo atrás nós tínhamos prioridades distintas daquelas que temos hoje e das que vamos ter amanhã. E quero que contem que estaremos em conjunto, até como agradecimento a todos aqueles que estão agora na linha da frente. Nós estaremos em conjunto, sem nenhum tipo de egoísmo, repito, em conjunto, na linha da frente, para colocar os meios que tiverem que ser colocados nesta visão nova que tem que prevalecer sobre a visão velha do desenvolvimento. Agora, há uma nova etapa. Temos que nos preparar para uma nova etapa. Temos que estar conscientes de um caminho que tem que ser feito lado a lado com a segurança sanitária individual, com a segurança sanitária coletiva, mas ao mesmo tempo com um reforço que tem que ser rápido, que tem que ser consistente, que tem que ser robusto das condições para a retoma da normalidade das nossas vidas e da normalidade da nossa economia. A liberdade, a democracia, os valores de Abril nunca fizeram tanto sentido como hoje. É por isso que aqui estamos todos. É por isso que aqui está connosco o povo todo também. Porque, mais do que nunca, viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade. Apresenta-se de seguida o trabalho produzido pelos técnicos de música do município de Moimenta da Beira, Sons de Abril, com a música Somos Livres, de Zeca Afonso. Uma gaivota voava, voava,
Somos um povo que serve firme, pátria, conquista, do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Nos últimos meses, temos vivido tempos únicos, avassaladores, que obrigaram a medidas de proteção nunca antes vistas. Por causa de uma doença, a Covid-19, provocada por um vírus que tem posto o mundo inteiro à prova, foi dado um novo significado à liberdade, tendo mesmo que a restringir para proteger vidas, isolando as pessoas em casa, e aos heróis, que o são, mesmo não querendo assim ser chamados. São aqueles a quem foi dada a missão de ajudar, salvar, agilizar, arranjar soluções, pondo a própria vida em risco. São profissionais de saúde, polícias ou guardas, corporações de bombeiros, colaboradores das IPSS e tantos outros, profissionais ou voluntários, que continuam a fazer o seu trabalho para que não nos falte nada, especialmente aos mais vulneráveis. É a esses que queremos agora prestar a mais sincera homenagem. Nunca esqueceremos a vossa entrega. Um grande, grande bem-aja a todos. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai-vos de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, o que sentaste a nós, dos teus igrejas avós, que escolta invicta bandeira, a luz viva do céu, glória terra inteira, Portugal engrandeceu. Veja o sol teu jucundo, o cielo a rugir de amor, o teu braço vencedor, e grandes Sarai o sol que desponta sobre o ridente morir, seja eco de uma afronta o sinal do ressurgir. Raios dessa aurora valte são